A celebrar 100 dias do seu segundo executivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz ter tido o início de mandato mais bem-sucedido de sempre. A União Europeia volta a mostrar interesse no IMEC, o corredor logístico que vai ligar a Europa à Índia. Em entrevista à Euronews, o primeiro-ministro da Croácia defendeu que a Bósnia-Herzegovina deve entrar na União Europeia. Um morto e perto de 50 feridos após ataques russos com drones em Kharkiv e Dnipro. Zelensky pede mais sanções contra Moscou. O presidente dos Estados Unidos completou, esta terça-feira, 100 dias do seu segundo executivo. Donald Trump celebrou dizendo ter tido o início de mandato mais bem-sucedido de sempre, mas as sondagens sugerem que só 4 em cada 10 americanos aprovam o modo como está a gerir a presidência. After 100 days back in the White House, America is a free, proud and sovereign nation once more. Num comício a propósito da ocasião, Trump destacou o tema da imigração. Exibiu um vídeo que mostrava homens a serem deportados dos Estados Unidos para uma prisão conhecida em El Salvador, tendo prometido aos apoiantes que a sua administração ainda agora começou. Durante o discurso, Trump atacou ainda os juízes federais que questionaram a legalidade do recurso à Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798 para deportar pessoas. Sendo que também o público norte-americano manifesta preocupação face às políticas de imigração de Trump, com cerca de metade dos cidadãos a dizer que o presidente foi longe demais no que toca às deportações. Enquanto se ouviam gritos de celebração no recinto, mais de 1000 pessoas protestavam no exterior com cartazes onde se lia "Trump está a destruir a nossa democracia". O regresso de Donald Trump à Casa Branca e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China trouxeram de novo para a ribalta o corredor económico Índia-Médio Oriente-Europa, o IMEC. Formalizado em 2023, numa cimeira do G20, este projeto de corredor logístico visa facilitar o fluxo de mercadorias, energia e dados. Esta nova rota comercial vai ligar a Europa à Índia através de Israel e das monarquias do Golfo, contornando o Canal do Suez. It's even more important now to talk about building up strategic alliances with this new geopolitical situation where the Americans are kind of unpredictable, to say the least. We more than ever need a corridor like that because we need to not only face the problems we have with China, but also face the fact that we are competing now regionally between US, China and Europe. Mas nem todos os países têm as mesmas motivações. Para além de um melhor acesso aos mercados europeus do Golfo, a Índia está também a tentar escapar à estratégia de cerco da China. As monarquias do Golfo veem aqui uma oportunidade de estarem no centro do futuro comércio de bens e energia. A União Europeia, por seu lado, tem 2 objetivos. One is, of course, the de-risking from China, which is not just in terms of supplies, intermediate goods or trade, but also in the way of creating a new and different narrative along connectivity and infrastructural initiatives, which is a key part of this European economic effort. And at the same time, it's also a way to bring not just the world's largest democracy, but also the world's most populous country and the potential a huge market and industrial partner, which is India, closer and closer to the European orbit. O IMEC, também chamado de Nova Rota das Especiarias, abrandou devido à guerra em Gaza, mas agora está a despertar um novo interesse. Mesmo assim, a União Europeia e os países do Golfo não são os únicos a cortejar a Índia. Os Estados Unidos também estão na corrida. Portugal e Espanha voltaram à normalidade depois de um dia sem luz. Agora há uma pergunta que todos fazem. Afinal, o que causou o apagão ibérico? Em Portugal, o Primeiro-Ministro pediu uma auditoria independente a Bruxelas. Luís Montenegro diz que a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia é a entidade mais adequada para o fazer. É, portanto, também importante que, face a uma expectativa menos positiva, que ainda ontem foi adiantada relativamente à nossa dependência, nomeadamente com Espanha, sabermos que o problema que foi causado não tem a ver
com a falta de capacidade de produção e distribuição em Portugal. O que tem a ver é com exatamente essa ligação. O homólogo Pedro Sánchez, de Espanha, prometeu reformas para garantir que o apagão não volta a acontecer e uma análise independente. Y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente. Na manhã de terça-feira, a operadora Rede Elétrica de Espanha disse que 99% da energia já tinha sido restaurada. Em Portugal, a REN assegurou haver eletricidade em todo o país. Os cardeais reuniram-se para a 7ª Congregação Geral esta quarta-feira, numa altura em que prosseguem os preparativos para o conclave. No final do encontro, a maioria caminhou pela Praça de São Pedro, mas outros, como o cardeal Philippe Barbarin, disponibilizaram-se a conversar com jornalistas. Disse esperar que o conclave não dure muito tempo e, questionado sobre se o próximo sumo pontífice será europeu, respondeu que será um Papa para toda a Igreja. Euronews falou ainda com o cardeal Rosa Chávez, que não tem poder de voto por ter mais de 80 anos. Un'atmosfera molto piena di speranza. Senza dubbio oggi comincia a parlare i nomi dei candidati, persone che non conosciamo, quando se ascolta quello che dicono, si pensa, interessante. Os cardeais continuarão a reunir-se até ao conclave, aproveitando esse tempo para formarem uma ideia mais clara sobre quem gostariam de eleger como sucessor de Francisco. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma sessão na terça-feira para discutir os conflitos no Médio Oriente. No topo da agenda estava a guerra em Gaza e a catástrofe humanitária que avança no território depois de Israel ter retomado os combates há 6 semanas. O secretário-geral da ONU participou no encontro, alertando para o facto de a promessa de uma solução de 2 Estados estar em risco. The two-state solution is near a point of no return. The international community has a responsibility to prevent perpetual occupation and violence. António Guterres deixou clara a rejeição por parte do Conselho de Segurança de quaisquer alterações territoriais na faixa de Gaza, que segundo ele é parte integrante de um futuro Estado palestiniano, e disse aos embaixadores que devem ser tomadas medidas urgentes para garantir a implementação da solução. The Security Council has rejected any attempt at demographic or territorial change in the Gaza Strip, including any actions that reduce its territory. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state. O embaixador da Palestina na ONU, Riyad Mansour, também esteve presente. No discurso salientou a rápida deterioração da situação humanitária, instando os países a tomarem medidas imediatas para a retificar. An immediate ceasefire must be resumed and all its objectives must be achieved. President Trump, in his latest conversation with the Israeli Prime Minister, stressed what he called, in his own words, the need to be good to Gaza, given how people there are suffering independently. Mansour diz que os Estados Unidos estão a fazer esforços para garantir a entrada de alimentos e medicamentos para aliviar os palestinianos privados de necessidades básicas há semanas. Manifestou também a esperança de que os Estados Unidos, juntamente com os mediadores do Egito e Catar, consigam assegurar o regresso do cessar-fogo. Pelo menos uma pessoa foi morta e cerca de 50 ficaram feridas após uma vaga de ataques russos com drones às cidades ucranianas de Dnipro e Kharkiv. Em Dnipro, no centro-leste do país, houve uma série de explosões. 5 casas e uma funerária ficaram danificadas. Смотрю, горит.
Em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, os feridos incluem uma mulher grávida e 2 crianças. Também aqui foram danificados edifícios residenciais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede mais sanções contra o Kremlin. Entretanto, a defesa aérea da Rússia disse ter destruído 91 drones lançados pela Ucrânia durante a madrugada de quarta-feira. Moscovo não especificou os danos sofridos. A polícia sueca deteve um adolescente que se crê estar associado ao tiroteio mortal de terça-feira na cidade de Uppsala. Pelo menos 3 pessoas, entre os 15 e os 20 anos, morreram, tendo a polícia informado estar a investigar a possibilidade de ter sido um ato de violência entre gangues. Under jakten har flera personer som är intressanta i utredningen tagits in till polisstationen i Uppsala. I nuläget så är en person anhållen, på sannolika skäl misstänkt för mord. Men vi fortsätter att följa flera uppslag och räknar med att föra in ytterligare personer och att utredningsläget kommer att... A imprensa sueca noticiou que uma das vítimas era conhecida das autoridades, estando alegadamente envolvida numa investigação policial. O incidente ocorreu numa altura em que o país se tem debatido com a violência entre gangues, que tem resultado em frequentes tiroteios e ataques bombistas.